Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de meditação, de reflexão, de oração. E que bom ter você aqui conosco todos os dias. Hoje é dia 5 de agosto, quarta-feira, e a meditação tem como título Fontes de Felicidade do Cristão. O nosso texto se encontra em Romanos, capítulo 14, no verso 22, que diz assim: A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bom, a meditação de hoje, ela inicia dizendo o seguinte: os que encontram a verdadeira felicidade precisam da bênção dos céus sobre tudo o que possuem e fazem. Olha que interessante. Nós que buscamos a verdadeira felicidade, nós precisamos da bênção de Deus em tudo aquilo que temos, em tudo aquilo que nós fazemos. Então é sempre muito importante colocar Jesus como o centro, como a fonte da nossa alegria. E a meditação continua. Nunca devemos perder de vista o fato de que Jesus é uma fonte de alegria. Ele não se deleita na infelicidade dos seres humanos, mas aprecia vê-los felizes. Olha, quantas vezes a gente se sente triste, não é mesmo? Quantas vezes a gente se pega assim cabisbaixo, preocupado com os problemas da vida, pensando nas dificuldades, de coisas que talvez ainda não aconteceram ou nunca irão acontecer. E a gente fica pensando, agoniado, preocupado. Deus, Ele se alegra em nos ver felizes. A infelicidade não é algo que Deus quer ver na vida do cristão, porque nós precisamos confiar e depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. E a meditação então continua. Os cristãos podem ter fontes de felicidade à sua disposição, podendo discernir com infalível exatidão quais são os prazeres lícitos e legítimos. Podem desfrutar aquelas recreações que não prejudiquem a mente, nem rebaixem a alma, as que não tragam frustração, nem deixem uma influência desoladora que venha mais tarde a destruir o respeito próprio ou a impedir o caminho para ser prestativo. Então aqui a gente tem algo muito importante, porque às vezes a gente se encontra triste, preocupado, ansioso, porque muitas atividades que nós fazemos são atividades lícitas, corretas, porém, elas nos deixam preocupados com a questão do que vai acontecer no dia de amanhã. Às vezes a gente se distancia, das coisas de Deus. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve buscar coisas que exaltem o nome de Deus, que nós tenhamos um aprendizado, em relação àquilo que nós estamos fazendo. Quando a gente é prestativo, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente busca fazer a vontade de Deus, a gente vai substituindo as coisas ruins da vida. E olha, eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente vê, às vezes, algumas notícias na internet, quando liga a televisão, não que as notícias elas não sejam importantes, elas são, mas se a gente passar 24 horas do dia ouvindo coisas negativas, ouvindo coisas ruins, infelizmente a gente vai ficar para baixo, a gente vai se entristecer. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para Cristo, ajudar o próximo, estar sempre feliz, lembrando que a nossa felicidade tem a ver com Jesus e não com as circunstâncias. E aos poucos a gente vai substituindo tudo aquilo que tira a nossa paz, tira o nosso sossego, os nossos pensamentos negativos. Eles são substituídos por pensamentos positivos. E a gente passa a depender mais e a confiar mais no Senhor. E a meditação continua. Se durante a recreação conseguem conservar consigo a Jesus e manter um espírito de oração, estão perfeitamente a salvo. Olha que interessante o que a meditação traz para nós, A recreação é algo bom, só que aqui a meditação ela nos ensina que toda recreação que nós viermos a fazer, nós precisamos ter Jesus conosco, mantendo um espírito de oração. E a grande questão é, será que qualquer tipo de recreação a gente vai conseguir fazer isso? Não. E é por isso que a gente precisa escolher, filtrar
quais são as recreações que nós, como filhos e filhas de Deus, nós devemos participar. Jesus tem que estar do nosso lado, a gente tem que poder parar para orar, para conversar com Deus, tem que ter um espírito de oração. E se nós fizermos isso, nós estaremos seguros, né? Qualquer atividade na qual você puder se envolver, pedindo sobre ela com fé a bênção de Deus, não será perigosa. No entanto, todo divertimento que desqualifica para a oração particular, para a devoção ou para participar das reuniões de oração não é seguro e sim perigoso. Então, olha que lição importante para todos nós. Toda e qualquer recreação que o cristão vai participar, ele precisa conseguir parar para orar, para estar com Deus, na presença de Deus. Se ele não conseguir fazer isso, essa é uma recreação que não é segura para o cristão. E a meditação termina com o texto de Isaías, capítulo 25, versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Que mensagem extraordinária a meditação de hoje. Que lição para a nossa vida. Tudo que vamos fazer, nós precisamos convidar Deus para estar conosco. Se nós não temos como orar, se nós não temos como buscar a Deus, é algo que nós não deveríamos participar. É para a gente pensar, para a gente analisar como temos participado, né, das atividades, mesmo sendo coisas boas. Se nós não tivermos como colocar ali uma oração, não tivermos como estar na presença de Deus, é perigoso. Que Deus abençoe bastante você, que você tenha um ótimo dia na presença do nosso bom Deus. E agora, chegou o momento da oração do dia, o momento de abrir o coração a Deus, de expressar para Deus os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Então vamos lá para os pedidos de oração de hoje. O Renis da Silva diz assim: Bom dia, peço oração. Eu recebi uma proposta do banco de quitação do veículo, que o nosso bondoso Deus ele possa prover os recursos necessários. Que boa notícia, Renis. Vamos estar orando por você para que você consiga os recursos necessários e possa quitar o seu veículo, né? A Maria Isabel Conceição: Bom dia, pastor Alberto Júnior. Peço que ore pela minha filha. Ela vai ganhar bebê nesse mês de agosto. Os médicos disseram que será parto normal. O nome dela é Larice. E a Maria também pede oração pela Ellen, que vai ganhar bebê, que vai ser cesárea e já está em Belém. Ela pede pela mãe da Vitória, que está com câncer no pulmão. O nome dela é Deusa. Maria, vamos orar, tá bom? Vamos orar aqui pelos seus pedidos. A Maria Aparecida Rosa: Bom dia, pastor Alberto. Que Deus abençoe todos nós desse canal. Peço oração pela minha filha Taivane, que ela volte para a igreja antes que seja tarde. Que Deus abençoe você e sua família. Obrigado, Maria. Nós estaremos orando, tá bom? Por sua filha. A Bárbara Rebouças: Bom dia, eu peço oração por mim. Está fazendo um mês que minha mãe e meu pai faleceram. Bárbara, meus sentimentos, viu? Pela perda dos seus pais, que Deus conforte o seu coração, o coração de toda a sua família. E nós estaremos orando por você, orando por toda a sua família nesse momento de dor, nesse momento difícil. A Márcia Barbosa: Bom dia, pastor. Peço oração pela minha filha Letícia, para que ela volte para os caminhos de Jesus. Márcia, vamos orar pela sua filha Letícia, para que o Espírito Santo continue trabalhando na vida dela e ela aceite, né, voltar para os caminhos do Senhor. Das Dores Souza: Pastor, peço oração por minha filha Ingrid. Vamos orar pela Ingrid. A Maria Nascimento: Pastor Alberto, bom dia. Deus abençoe. Ore pelo meu filho Leonardo Miguel. Ele está muito ansioso, pensando no futuro. Ele termina a faculdade esse ano e está ansioso sobre o trabalho. Ore por ele para dar tudo certo. Maria, vamos orar pelo Leonardo, tá bom? Para que Deus continue trabalhando na vida dele e para que ele confie no poder de Deus, na atuação de Deus, que Deus vai à frente da vida dele, né?
A Marise Menezes, bom dia, pastor. Por favor, ore por mim e meus 4 filhos que Deus me deu. Vamos orar por você e também pelos seus filhos. A Kátia Ranieri, bom dia. Quero pedir oração pela minha irmã Cícera e pelo evangelismo que ela está participando. Obrigado pelas orações, pela minha família. Continue nos colocando nas orações. Kátia, vamos continuar orando, tá bom? Por vocês e também por toda a sua família. A Jesse Martins, bom dia, pastor. Agradeço a Deus por estar no controle da minha vida e peço a ajuda de todos os irmãos em oração pela vida espiritual da minha filha Maria Luísa, que precisa muito da atuação do Espírito Santo no coração dela. Jesse, vamos orar por ela, tá bom? Vamos continuar orando para que Deus continue trabalhando no coração dela e ela aceite, Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A Nilda Cardoso, bom dia, pastor. Peço oração por minha fé e também pela minha cirurgia. Vai ser dia 7, sexta-feira agora, que tudo dê certo e eu me recupere muito bem. Nilda, vamos estar orando por você, por sua cirurgia, tá bom? Para que tudo dê certo, para que aconteça de acordo com a vontade do nosso bom Deus. A Maria Anunciada, ela agradece a Deus, ela pede por sua neta Liz e estaremos orando, Orando, parece que ela melhorou aí com a questão da saúde. Deus seja louvado, Esses são então os pedidos de oração de hoje, que nós estaremos orando, e eu quero convidar você, se você pudesse unir comigo, para juntos nos ajoelharmos, fecharmos os nossos olhos e colocarmos todos esses pedidos nas mãos do nosso bom Deus. Vamos juntos orar? Querido Deus, nosso Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, por tua proteção, por ter a certeza que o Senhor se importa, que o Senhor cuida, que o Senhor está à frente de todas as questões da nossa vida. E neste momento, nós queremos colocar os pedidos de oração em tuas bondosas mãos. O Senhor ouviu cada um deles. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, os problemas. O Senhor sabe que muitas vezes ficamos aflitos, preocupados, ansiosos. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajude-nos a confiar em Ti, a depender do Senhor, a entregar a nossa vida completamente em Tuas bondosas mãos. E neste momento, eu quero suplicar a Tua bênção sobre a vida de cada ouvinte que nos escuta neste momento, Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, no seu coração, e os pedidos de oração que foram mencionados aqui, Senhor, que eles sejam solucionados de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Dá-nos força, Pai. Dá-nos poder para cada dia mais depender do Senhor, confiar em Ti e colocar a nossa vida 100% em Tuas bondosas mãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e nos dê um dia feliz, um dia abençoado na Tua presença. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez, buscando a Deus, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Sabe, querido amigo, querida amiga, querido ouvinte, às vezes a gente se depara com tantos problemas que a gente fica triste, fica preocupado, e é normal, faz parte da vida. Mas a gente precisa desviar o nosso olhar dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades dessa vida. E eu quero convidar você a aprender a cada dia a olhar para Cristo, a olhar para Jesus, entender o que Ele fez por você, e ao entender o que Ele fez, o que Ele faz, ter a certeza que você está seguro, porque Ele vai à frente da tua vida, Ele está cuidando de cada passo. Você confia em Jesus? Você confia na grandeza desse Deus? Que Deus abençoe muito você, que a sua vida seja para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? E a gente vai orar, a gente vai interceder pelo seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta esta meditação e compartilhe com seus amigos, vizinhos, compartilha com a sua família,
com o pessoal da sua igreja para que mais e mais pessoas participem conosco aqui todos os dias da meditação, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um ótimo dia e amanhã, você já sabe, nós temos um encontro marcado. Um forte abraço e até lá!